entre das oliveiras, e os discípulos festejando e cantando, acompanhando o grande Rei verdadeiro. E os fariseus pediram que se calassem. Jesus lhes disse: estes não se calarão. Jesus falando: se estes se calarem, então somente as pedras clamarão. Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorava quando eu estava no pecado. Jesus chorou por mim, Jesus chorou. Hoje não chora mais, porque eu tenho lhe aceitado. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do programa Vivendo a Palavra, do quadro Vivendo a Palavra. É a nossa viagem pela Palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo. E que Deus abençoe você que nos faz companhia todos os dias. Você que está aí na sua casa, o nosso abraço. Você que está aí no sítio, na fazenda, você que está aí nos assentamentos, nas cidades vizinhas ou distantes aqui de Jataí, queremos deixar a você a nossa saudação e a nossa alegria de ter você caminhando conosco, os irmãos caminhoneiros. Deus abençoe você que está aí na sua jornada, que Deus te proteja. E muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias e a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 16. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia e leia junto comigo. Se você não puder, ouça com muita atenção. Leiamos então, meus irmãos, a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 16, verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, verso 2, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Verso 3, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Verso 4, morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Verso 5, porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Verso 6, e morrerão grandes e pequenos nessa terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões,
nem por ele se raparão os cabelos. Verso 7. E não se repartirá pão para consolá-los por causa dos seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe de alguém. Verso 8. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Verso 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Verso 10. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: Por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Verso 11. Então lhes dirás: Porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. Verso 12. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu coração, do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Verso 13. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Verso 14. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, eis em que nunca mais se dirá: Vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Verso 15. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Verso 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, e sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. Verso 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Verso 18. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Verso 19. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde os fins da terra e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras e vaidades em que não havia proveito. Verso 20. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Verso 21. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Resgatar
bendito Deus, grande é o teu amor, desce o teu filho, assim meu ninho, hoje salve estou. Exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus. Este é o programa Vivendo a Palavra, em parceria aqui com a JF Gospel. E nós estamos caminhando pela palavra do Senhor e acabamos assim a leitura do capítulo 16 do livro de Jeremias. E para a nossa mensagem de hoje eu quero reler com os irmãos o verso de número 19. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Ela já tinha perdido, quando Cristo ali chegando, viu a lamentação, moveu-se em grande compaixão, disse à mulher: oh, não chores não, Jesus tocando no esquife, e a multidão parou, Jesus deu ordem ao defunto, e o moço levantou. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, vemos neste capítulo Deus proibindo Jeremias de se casar e, consequentemente, de gerar filhos. Isso porque o Senhor queria poupar o seu profeta de terríveis sofrimentos, já que, conforme Deus deixa claro, viriam dias de grande aflição, com grandes pestilências que atingiriam mães e filhos. Meus amados, Deus ainda ordena que Jeremias não se compadecesse do povo e nem fosse aos velórios, pois Deus estava irado com o povo e, conforme o verso 5, Deus havia retirado de seu povo a sua paz, benignidade e misericórdia. Porém, por ser um servo de Deus, fiel, Jeremias ora ao Senhor e declara-lhe tudo que Deus representava na vida dele. Deus era para o profeta sua fortaleza, sua força e seu refúgio. Aleluia. Versículo 19. Meus amados irmãos, Deus é tudo isso também para nós hoje. Nós que o servimos com fidelidade de coração igual a Jeremias. Deus é para nós uma fortaleza, conforme também o Salmo 46, versículo 1. Uma fortaleza era um lugar que protegia os soldados das flechas e pedras atiradas pelo exército inimigo nas guerras daqueles dias. Sim, meus irmãos, Deus é aquele que nos protege tal qual uma fortaleza. Os dardos do adversário não podem nos atingir, pois estamos protegidos por essa fortaleza gloriosa que é o nosso Deus. Louvado seja o seu santo nome. Meus queridos, Deus também é a nossa força. Há muitos momentos em que nos sentimos fracos, caídos, sem ânimo para prosseguir ou lutar. Mas nesse dia, o Senhor está lhe dizendo: filho, filha, eu sou a sua força. Eu lhe carrego nos braços e lhe ajudo a vencer. Glorificado seja o Senhor. Meus amados, Deus ainda é para nós o nosso refúgio também. Nas cidades dos tempos bíblicos havia lugares de refúgio para que em tempos de guerra o povo ali se abrigasse. Hoje em dia também há, principalmente
nas cidades que sempre estão envolvidas em conflitos, por exemplo, a cidade de Jerusalém, lugares reservados para que as pessoas se abriguem e se protejam em caso de guerra, se protejam de mísseis e bombas lançadas pelos seus inimigos. Meus amados irmãos, não há esconderijo tão seguro quanto o nosso Deus nos tempos de batalha, de guerras espirituais. Nestes tempos atuais que nos trazem tantos medos, refugiemo-nos em nosso Deus e nada nos atingirá, conforme o Salmo 91. Neste dia, meus amados, glorifiquemos o Senhor, pois nele estaremos absolutamente protegidos. Podem até matar o nosso corpo, se Deus o permitir, mas jamais se poderá atingir a nossa alma. Aleluia! Então, descanse o seu coração no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio. Aleluia! Oremos, meus irmãos, querido Pai Celestial, junto com os irmãos, nós buscamos a Ti neste momento, Pai, te agradecendo pela palavra que o Senhor tem trazido para os nossos corações. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é, aleluia, a nossa fortaleza. Pai, obrigado, porque o Senhor é a nossa força. Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso refúgio. Aleluia. E assim, Pai, estamos protegidos enquanto estivermos, Senhor, te servindo, enquanto estivermos em comunhão contigo, Pai. As flechas do mal, as setas malignas não irão nos atingir. Oh, glória a Deus. Que o Senhor, ó Pai, conforte o coração do teu filho, tire todo o medo, tira toda a angústia e se revele ao teu filho, Pai, que ele possa sentir essa convicção na sua alma de que o Senhor é a sua fortaleza, a sua força, o seu refúgio. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és para nós. Aleluia. Chamada Formosa, ali um pobre coxo todos os dias esmolava. A infelicidade do coxo não saía, até que um belo dia Jesus o libertou. Um belo dia então, indo Pedro e João ao templo pra orar, ao coxo ordenou, em nome do
Senhor, levanta e anda. E Pedro e João indo ao templo pra orar. Ali um pobre coxo sempre estava a esmolar. E Pedro ali chegando, o coxo mendigou: dai-me uma esmola, ó Senhor. Mas Pedro respondeu: ouro e prata não temos, o que temos isto é o dom. E Pedro ordenou: em nome do Senhor, levanta e anda. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos então caminhando para o final da nossa programação de hoje e amanhã estaremos, se Deus nos permitir, lendo Jeremias capítulo 17 e convido você para continuar conosco nesta jornada, amém? Continue firme conosco e vamos rumo ao Apocalipse, né? Se Deus assim nos permitir. Deixo a você nesse dia o nosso abraço e até amanhã, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte. Fiquem todos na paz gloriosa de Jesus. Achei salvação em Jesus, meu Senhor, perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz,